Olá, aqui é Luciana Miller do canal Dicas da Lu Crochê. Hoje eu vou ensinar como revestir um vidro e a sua tampa com crochê. Esse vidro serve para guardar objetos e também como decoração para o seu quarto, para o banheiro, para o trocador do bebê. Já se inscreve no canal e assista ao vídeo até o final para pegar o passo a passo completo. Na descrição e no primeiro comentário, que estão bem aqui embaixo deste vídeo, eu sempre deixo links para você olhar. Neste vídeo eu vou utilizar um fio de algodão mercerizado Tex 492 da cor azul turquesa. Vou utilizar uma agulha de crochê 3,5, uma agulha mais fina, a tesoura e o vidro, um vidro de conserva. Eu vou começar revestindo o fundo do vidro. E para isso, eu começo com anel mágico. Dou uma volta no dedo com a linha, passando um fio por trás, a segunda volta por trás da primeira. E assim eu pego o fio da frente, passo por baixo, puxando o fio de trás, já viro e tiro o dedo aqui, ficando o anel mágico prontinho. Posso diminuir um pouco o tamanho dele, porque eu vou fazer com ponto baixo o fundo do vidro. Aqui já faço uma correntinha. Vou começar com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Quando eu faço 4 pontos baixos, eu já posso puxar o anel mágico bastante para deixar bem fechadinho. E aí faço mais 2 para completar a carreira. Agora eu fecho bem, puxando esse fiozinho curto. Tá bem fechado. E fecho essa carreira com um ponto baixíssimo. Entre a correntinha, aquela primeira correntinha que eu fiz, e o primeiro ponto baixo de base. Fecho com ponto baixíssimo. Aqui eu posso fechar bem já o anel mágico. Subo de carreira com uma correntinha. Aqui no primeiro ponto eu posso fazer já 2 pontos baixos. 1, 2. E assim vou seguir toda a carreira fazendo 2 pontos baixos em cada ponto baixo de base, que completam 12 pontos baixos. Quando fizer os 12, é bom sempre contar os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui parece que tem outro ponto baixo, mas é a correntinha com a qual eu subi a carreira, então essa não conta. Então já tem 12 pontos baixos. Fecho novamente a carreira com um ponto baixíssimo. E assim eu vou seguir fazendo todas as carreiras até eu chegar bem na borda do vidro, até que o meu círculo fique nesse tamanho aqui, dependendo do tamanho que você vai fazer do seu vidro ou do outro recipiente. Então aqui eu subo novamente e a partir dessa carreira eu sempre vou fazer, em primeiro lugar, junto com a correntinha, um aumento, que são 2 pontos baixos juntos. Nessa carreira, que é a terceira, eu vou fazer um aumento, um ponto baixo sozinho. Um aumento. No próximo, ponto baixo de base. E no próximo, ponto baixo de base, um ponto baixo sozinho. Eu vou fazer essa carreira toda aumentando dessa forma.
Cada carreira que eu subo, eu faço um aumento no primeiro ponto de base. Aí na próxima carreira faço 2 pontos baixos isolados, um aumento. Na quinta carreira eu faço um aumento, 3 pontos baixos isolados. Na sexta carreira um aumento, 4 pontos baixos isolados. Então em cada carreira eu aumento um ponto baixo entre os aumentos, até chegar nesse tamanho do fundo do recipiente. Para este vidro, o fundo ficou com 10 carreiras. 10 carreiras aumentando, né? Então eu comecei com 6 pontos e terminei aqui a última carreira, que vai ter aumentos, com 60 pontos. Então pause o vídeo agora que você vai ver aí na tela quantos pontos tem cada carreira, para que você faça bem certinho esse círculo do tamanho do seu vidro ou do seu pote. Bom, terminada essa parte do fundo, eu tenho que subir para as laterais do vidro. Aí eu subo uma correntinha normalmente, e aqui eu vou fazer, agora eu vou seguir por 5 carreiras sem aumento. Só que também essa primeira carreira sem aumento, com 60 pontos, eu vou pegar na alça de trás do ponto. Fazer um ponto baixo, pegando na alça de trás do ponto. Tem as duas alças do ponto aqui. Eu pego só a parte de trás do ponto. Só nessa carreira, nessa primeira carreira sem aumento. Por que isso? Depois da carreira pronta, vocês vão ver que fica uma marca aqui, um vinco, que é a divisão, onde é o fundo do pote ou do vidro e a lateral. Então ela fica bem retinha aqui na lateral. Então agora eu vou fazer dessa forma toda essa carreira, pegando só na alcinha de trás. Então a 11ª carreira eu fiz sem aumento e pegando na correntinha na alcinha de trás do ponto. E essa carreira, ela fica a marca ou vinco de onde as laterais do vidro vão subir. Depois com mais carreiras a gente vê melhor, daí eu coloco perto do vidro ali. Então eu subi, agora as outras, eu fecho essa carreira normalmente com ponto baixíssimo. Subo uma correntinha. E agora eu sigo fazendo o ponto baixo no lugar normal, que é aqui na frente. É só a 11ª que eu fiz pegando a correntinha de trás, para dar essa dobra ali, né? Então agora eu vou fazer mais 4 carreiras de ponto baixo, e aí nós vamos começar um novo ponto aqui para as laterais do vidro. Então eu terminei aqui as 5 carreiras, que o vidro cabe bem certinho dentro, fica bem justinho. E aqui fica aquela carreira que dá o vinco, ó, fica bem retinho, ó, fica bem legal. Agora eu queria que você prestasse atenção, quando você for fazer um ponto, se você já sabe, se for esse mesmo ponto que eu vou fazer, ele é múltiplo de 12. Eu poderia ter começado com 12 pontos aqui no anel mágico, que assim deu certo também, mas eu poderia ter começado com 12 pontos, que aí cada carreira que eu precisar aumentar aqui, eu sempre vou ter múltiplos de 12, de 12 no caso, desse ponto. Então se o meu pote ou o meu vidro fosse maior, eu precisaria fazer um pouco maior. Nesse caso aqui que eu comecei com 6, eu ia ter que fazer mais 2 carreiras,
porque a próxima carreira não seria múltiplo de 12. 66 não é múltiplo de 12, então eu teria que fazer mais uma carreira para ter mais 6 aumentos e aí ter um número múltiplo de 12 novamente. Se você fizer, você já sabe qual ponto você vai fazer e quantos, ele é múltiplo de quanto, daí você pode começar o anel mágico com tantos pontos necessários para aquele tipo de ponto, que aí aqui vai dar bem certinho também. Mas aqui deu certo, eu fiz 10 carreiras, deu 60 pontos, que é múltiplo de 12. Então, eu vou começar o ponto como se aqui fosse a correntinha. Vou fazer bem certinho os múltiplos de 12 nessa próxima carreira. Então, fechei com ponto baixíssimo ali, vou subir uma correntinha. Aí, nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, novamente. Vou pular 3 e colocar no quarto ponto baixo de base, 3 pontos altos. Três pontos altos. Daí aqui eu faço 3 correntinhas. No mesmo ponto que eu coloquei os 3 pontos altos, eu ponho mais um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. Pulo um ponto baixo de base e no próximo coloco novamente um ponto baixo. Daí eu repito essa mesma correntinha, então 3 correntinhas. Nesse mesmo ponto baixo de base, e que eu coloquei o ponto baixo anterior, eu coloco novamente 3 pontos altos. Três pontos altos. Agora eu pulo 3 pontos baixos de base e no quarto eu coloco um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto baixo de base e no próximo coloco um ponto baixo. Agora repito esse mesmo início aqui que eu tava no ponto baixo. Então, pulo 3 pontos baixos de base e no quarto eu coloco 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas, um ponto baixo no mesmo ponto baixo de base que eu coloquei os pontos altos, 2 correntinhas, pulo um ponto baixo de base, coloco um ponto baixo no próximo ponto baixo de base. Aqui faço 3 correntinhas novamente. Coloco 3 pontos altos no mesmo ponto baixo de base que eu coloquei o ponto baixo anterior. Pulo 3 pontos baixos de base e no quarto coloco novamente um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto baixo de base e no próximo coloco um ponto baixo. Essa primeira carreira do ponto, vou fazer assim até o final, parece uns lacinhos,
mas o nome desse ponto é garça branca, então isso aqui são as asas da garça. Eu vou fazer até o final essa carreira e daí este ponto tem mais uma carreira diferente, que eu vou mostrar depois que eu terminar essa. Cheguei no final da carreira, da primeira carreira, que tem um ponto baixo, tem a correntinha e um ponto baixo, então eu vou fechar entre a correntinha e o ponto baixo, como eu fecho as outras, fechei as outras carreiras. Como agora o ponto ficou em cima do ponto baixo, o que eu posso fazer é virar o trabalho, fazer um ponto baixíssimo aqui dentro, onde eu quero que o ponto fique. Então faço um ponto baixíssimo e viro novamente para esse lado. Aí aqui dentro, que agora está dentro desse espaço de duas correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos, que é um ponto alto e mais uma correntinha que vai ficar entre os 2 pontos altos, e tô fazendo aqui um V. Faço mais um ponto alto dentro desse espaço de 2 correntinhas. Então fiz no espaço de 2 correntinhas. Agora eu faço 2 correntinhas. Essa é a segunda carreira, que é diferente da primeira, então são só 2 carreiras diferentes. Faço 2 correntinhas e nesse espaço de 3 correntinhas da carreira anterior, que tinha os 3 pontos altos e as 3 correntinhas, nesse espaço das 3 correntinhas eu faço um ponto baixo. Aí daqui eu faço 2 correntinhas novamente, sempre 2 correntinhas. E nesse espaço de 2 correntinhas entre as 2 asinhas, aqui eu faço só um ponto alto. No outro espaço eu faço 2 pontos altos e uma correntinha. Aqui eu faço só um ponto alto. Faço novamente 2 correntinhas. Aqui nesse espaço, na outra asinha da garça, nesse espaço de 3 correntinhas, eu faço mais um ponto baixo. Faço novamente 2 correntinhas. Nesse espaço da carreira de baixo de 2 correntinhas, entre as asinhas da garça, entre as 2 pares de asas da garça, eu faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Aqui faço 2 correntinhas e começo novamente nesses espaços de 3 correntinhas aqui da asinha de baixo. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto alto aqui no meio delas, nesse espaço de 2 correntinhas, 2 correntinhas, e nesse espaço de 3 correntinhas da próxima asinha, um ponto baixo. E assim eu sigo até o final da carreira. Daí eu vou mostrar a terceira carreira, que é igual à primeira, só que vou mostrar nos espaços da segunda carreira, porque a primeira foi feita aqui nos pontos baixos, então ela é um pouquinho diferente. Tenho que saber aonde que eu vou colocar os pontos da primeira carreira nessa segunda carreira. Então vou fazer até o final e volto para a terceira carreira. Então eu estou terminando a carreira aqui com 2 correntinhas. Eu fiz ponto baixo naquela espaço de 3 correntinhas, 2 correntinhas, o ponto alto entre as 2 asinhas e 2 correntinhas, o ponto baixo na alcinha de 3 correntinhas. Agora eu vou terminar aqui, está o leque ou V, né? O V com correntinha no meio, com uma correntinha no meio. Então eu vou fechar essa carreira fazendo 2 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui, que era de subida da carreira. 1, 2, 3.
Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, de forma que aqui vai sobrar uma correntinha entre os dois pontos altos da carreira de baixo. Agora eu tenho que fazer um ponto baixo um desse lado e um desse lado do V. Então, como eu estou em cima do ponto, eu vou virar o trabalho do avesso, vou fazer aqui um ponto baixíssimo dentro do espaço e vou virar para o direito novamente. E aqui eu faço uma correntinha e já tenho aqui um ponto baixo. Ou posso fazer aqui mais um ponto baixo para ficar a correntinha e o ponto baixo, como sempre começa a carreira, né? Daí, através desse leque aqui, por cima desse leque, ou desse V, eu faço as duas correntinhas, como na primeira carreira, e coloco mais um ponto baixo do outro lado do leque. Tem o ponto alto, a correntinha e o outro ponto alto. Eu vou colocar esse ponto baixo no outro lado do V, nas outras duas correntinhas. Daí aqui eu vou fazer direto os 3 pontos altos novamente dentro dessas duas correntinhas do lado de um dos lados desse ponto alto sozinho. Então, eu faço os 3 pontos altos. Três pontos altos, 3 correntinhas. E dentro desse mesmo espaço de correntinha que eu fiz os 3 pontos altos, eu faço um ponto baixo. Agora aqui, para pular esse ponto alto de base, eu faço 2 correntinhas e um ponto baixo logo aqui nas 2 correntinhas de base, no espaço de correntinhas do lado do ponto alto. Daí aqui eu faço novamente as 3 correntinhas e mais 3 pontos altos exatamente nesse espaço de correntinha que eu tinha feito o ponto baixo. Então, 3 pontos altos. Fica asinha sobre asinha, né? Então, aqui eu fiz... Aqui tem o V de novo. Eu vou fazer direto aqui um ponto baixo antes do V. 2 correntinhas para pular o V e outro ponto baixo logo depois do V. Daqui eu faço direto 3 pontos altos aqui antes desse ponto alto, no espaço de correntinha, de 2 correntinhas. Faço 3 pontos altos. Três correntinhas e um ponto baixo dentro do mesmo espaço de correntinha da carreira de baixo que eu fiz os pontos altos. Agora, para pular esse ponto alto, eu faço 2 correntinhas, novamente um ponto baixo depois do ponto alto de base. E novamente aqui dentro desse mesmo espaço, depois desse ponto alto sozinho aqui, eu faço 3 correntinhas e 3 pontos altos, tudo aqui dentro desse mesmo espaço que eu fiz o ponto baixo. Daí aqui eu tenho o V novamente, então vou fechar essa asinha aqui com ponto baixo antes do V.
E assim eu sigo fazendo toda a carreira. Fica exatamente as asinhas sobre as asinhas. E aqui a correntinha sobre o V. Eu vou fazer até o final, daí eu mostro aqui como terminar a carreira. Então aqui eu cheguei no final da carreira. Aqui eu tenho antes do V, o ponto baixo. Então eu terminei aqui esta asinha com 3 pontos altos. Eu vou fechar entre a correntinha de subida da carreira e o primeiro ponto baixo da carreira de baixo vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. E aí já tem o começo da próxima carreira. Então aqui eu vou só lembrar que é importante a gente fechar o anel mágico aqui embaixo, né? Puxar bem ele para ficar bem fechadinho e com a agulha mais fina fazer um remate aqui em algum pontinho para que o anel não se abra, né? Eu não preciso nem cortar o fio e nem rematar o fio mais do que esse nozinho inicial aqui. Passo um pontinho ali, faço essa laçadinha aqui e passo esse fio por dentro. Aí posso puxar bem e posso inclusive deixar ali, porque isso vai ficar para dentro do vidro, embaixo entre o vidro e o crochê. Então daí eu coloco o vidro aqui para ver como que tá ficando. Ela pode até ficar um pouco mais folgadinha no vidro agora, mas isso depois que chegar aqui, nós vamos fazer as diminuições, aí ele vai ficar bem firme, mas vai ficando bem bonitinho, ó. Depois fica bem esticadinho. Então agora eu vou seguir até aqui onde o vidro é reto, fazendo esse trabalho aqui. E aí você faz do tamanho do seu vidro. E aqui eu vou mostrar as diminuições. Aqui eu gostaria de mostrar só um detalhe. Eu tenho que fazer um ponto alto aqui dentro. Então, como eu tô em cima, eu tô aqui no ponto baixo, eu introduzo a agulha aqui nesse espaço que eu preciso fazer o ponto alto e faço caminho com um ponto baixíssimo. Então, já tô dentro do espaço. Agora, aqui é só eu fazer 3 correntinhas de subida, mais uma correntinha, que é a correntinha do meio entre os pontos altos, e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Daí faço as 2 correntinhas e sigo aqui, nesse espaço de 3 correntinhas, um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. Nesse espaço de 2 correntinhas entre as asinhas, faço um ponto alto. 2 correntinhas. Um ponto baixo nesse espaço de 3 correntinhas novamente, do outro lado. Então, ficou um ponto baixo nessas 3 correntinhas, um ponto alto nas 2 correntinhas da carreira de baixo e um ponto baixo no espaço de 3 correntinhas antes dos pontos altos. E aí, sigo fazendo como eu fiz a segunda carreira. 2 correntinhas. Um ponto alto aqui dentro do espaço de 2 correntinhas, uma correntinha, mais um ponto alto dentro desse mesmo espaço. Aí 2 correntinhas, e aqui nessa de 3 correntinhas, espaço de 3 correntinhas, um ponto baixo. Sigo fazendo dessa forma a 4ª carreira, que é igual à segunda. Então, cheguei no final da última carreira com esse ponto, eu fecho essa carreira normalmente com ponto baixíssimo. E agora eu vou colocar no vidro para você ver até onde eu fiz com esse ponto. Então, eu fiz até onde o vidro começa a
afunilar. Então eu poderia ter feito uma carreira a menos, mas dessa carreira aqui ela é muito irregular, aí ficaria muito uma onda assim, né, na última carreira. Então eu fiz a última, que seria a segunda desse tipo de ponto, para ficar bem retinho, né, em cima. Agora eu vou começar a fazer ponto baixo e vou fazer as diminuições para que fique bem certinho aqui no gargalo do vidro. Então agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo e já vou começar as diminuições. Então eu faço o primeiro ponto baixo em cima desse ponto baixo de base e já vou pulando algumas correntinhas. Então essa aqui tem duas correntinhas, eu faço só um ponto baixo. Aqui tem um ponto baixo, eu faço um ponto baixo em cima. Aqui tem duas correntinhas, eu faço um ponto baixo. Aqui um ponto baixo em cima. Então todo lugar que tem duas correntinhas eu faço um ponto baixo. Nesse leque ou nesse V que tem uma correntinha no meio, eu faço só um ponto baixo nesse ponto alto e em cima desse. Assim eu faço toda a carreira. Coloquei aqui no vidro e ele tá quase chegando em cima. Fiz a primeira carreira em ponto baixo, ficaram 45 pontos, fazendo daquela forma que eu expliquei. Agora eu tenho que fazer uma diminuição, uma carreira com diminuição. Então eu fiz uma correntinha, fechei com ponto baixíssimo, fiz uma correntinha. No primeiro ponto baixo de base, vou fazer um ponto baixo e deixar as duas laçadinhas. No próximo, faço mais um ponto baixo e deixo as 3 laçadinhas e daí passo as 3 juntos. Então, aqui eu estou diminuindo um ponto. Agora, faço um ponto normal. E o detalhe que o vidro tem que estar dentro, porque senão depois você não consegue colocar a capinha. Um ponto normal. Daí no próximo ponto baixo, uma diminuição novamente. Faço o primeiro ponto, deixo na agulha. Faço o segundo ponto, deixo na agulha, passo as 3 laçadinhas. Vai apertando, não deixa ficar muito aberto o ponto. No próximo, um ponto baixo normal. Por enquanto eu ainda tô conseguindo pegar normal aqui, mas daqui a pouco eu vou ter que pegar por cima, porque vai ficando apertado e cada um tem que ir descobrindo o seu jeito de fazer. No próximo, um ponto, deixo na agulha. No próximo, mais um ponto, deixo na agulha e passo as 3 laçadinhas juntas, bem apertadinho. E no próximo, um ponto baixo, bem apertadinho. Então você nota que aqui já vai diminuindo o tamanho da carreira, vai ficando justinho. Depois a gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo. Então eu vou fazer dessa forma até o final. Você tem que ir dando jeito de fazer aqui, porque não fica muito agradável de fazer, porque tem o vidro dentro, mas é possível e dá bem certinho. Aqui no último ponto da carreira vai sobrar um pontinho que você pode pular e terminar a carreira normalmente no último ponto, no primeiro ponto baixo, fazendo um ponto baixíssimo, fechando bem apertadinho aqui. Faz uma correntinha e tenta fazer mais uma carreira para ele ficar bem justinho. Se bem que assim tá bem justinho, mas tentar fazer mais uma carreira para ficar mais apertadinho ainda. Então vou continuar aqui dessa forma, pegando por cima a agulha agora, porque não dá mais para pegar do jeito que eu pego normalmente, mas os pontinhos vão ficar bem justinhos aqui, bem fechados também. Então faz até o final dessa carreira de ponto baixo. Então eu terminei aqui a última carreira e fiz 3 carreiras de ponto baixo, sendo que a primeira
eu fiz 45 pontos daquela forma que eu expliquei. A segunda eu diminuí, fiz um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, e a última eu fiz sem diminuições. Então terminei aqui, aí vou arrematar o fio, passando dentro da laçadinha para ficar bem fechado. E aí eu posso rematar daquela forma que eu sempre explico aqui, passando um fio, passando nessa alcinha de trás do ponto, de um lado primeiro, aí viro, passo do outro, sempre pegando a alcinha de trás, passo do outro lado, fica bem rematado, fica na lateral do trabalho, não dá pra ver. Passo desse lado, viro aqui, passo do outro lado, aqui passo desse lado e remato vários pontinhos assim, ficando bem rematado. E aí aqui posso cortar o fio bem rente, ele não vai nem se mexer. E esconder bem. Então aqui o vidro, a parte do vidro está pronta. E no caso, essa capinha não dá mais para tirar, porque a gente diminui bastante aqui em cima para que fique bem justinha no vidro. Então se você quer lavar com o tempo, tem que lavar assim mesmo, com esponjinha, lavar e deixar secar na sombra, porque o vidro ele seca também, então só dá para lavar por cima do vidro mesmo. Então vamos deixar o vidro de lado, agora vamos fazer a tampinha do vidro. Para essa tampinha, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui no fundo, no início do fundo. Só que, claro, menor, né? Porque a tampa é um pouco menor que o fundo. Então, eu já fiz aqui essa parte que é igual ao fundo, até na medida aqui da descida ali da tampa, que eu fiz aquela carreira onde fica uma marquinha, né? Fica um vinco para descer, para aqui fazendo os aumentos e aqui descendo reto. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras com aumentos para essas tampinhas de vidros de conserva. Então, se você está usando um vidro igual, aí dá para fazer 8 carreiras, começando com 6 pontinhos aqui no anel mágico também. 8 carreiras de pontos baixos. E depois mais 1, 2, 3 carreiras retas, sendo que a primeira dessas 3 tem que pegar na alça de trás do ponto para fazer essa dobra. Essa parte aqui depois dá para colar aqui passar cola aqui na tampinha, aqui ao redor e colar para que fique bem firme. E agora nós vamos fazer um acabamento ainda aqui com 2 carreiras, que é tipo um babadinho, né? Então para a próxima carreira eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas que representa um ponto meio alto, faço 2 correntinhas, mais 2 correntinhas e vou pular aqui eu tenho um ponto meio alto, vou pular um ponto baixo e no próximo fazer um ponto meio alto que passa as 3 laçadinhas juntas. Então faço 2 correntinhas, pulo um ponto baixo e no próximo faço um ponto meio alto, que é como se fosse um ponto alto, só que eu passo as 3 laçadas juntas. 2 correntinhas, pulo um ponto baixo, no próximo faço
um ponto meio alto. Assim eu faço até o final da carreira, ficando esses quadradinhos, e depois eu mostro a próxima carreira. Então, terminei a carreira aqui com 2 correntinhas, subo, fecho a carreira na segunda correntinha, com ponto baixíssimo, subo antes de subir para a próxima carreira, eu quero começar o ponto meio alto aqui dentro desse espaço, então eu faço um ponto baixíssimo dentro desse espaço. Aí já estou dentro do espaço de correntinhas, subo 2 correntinhas, faço mais 2 pontos meio altos dentro desse mesmo espaço, meio altos como eu estava fazendo na carreira de baixo. Agora eu viro o trabalho, eu vou fazer 3 pontos meio altos na lateral desse ponto meio alto aqui. Então eu viro o trabalho de lado, fecho ele para ficar mais fácil de pegar e faço 3 meio pontos altos aqui dentro, em cima desse ponto meio alto, na lateral dele, também pontos meio altos, 2, 3. Aí eu abro novamente, viro, e aqui dentro novamente 3 pontos meio altos, que vai ficar um babadinho. O bom do ponto meio alto é a gente esticar um pouquinho ele, senão ele parece um ponto baixo. Aí viro aqui novamente, faço 3 aqui nesse espaço. 1, 2, 3. Aí abro, viro, faço 3 aqui. Três, e assim eu vou fazendo por toda a carreira, né? Colocando na tampinha, vai ficar um babadinho nessa lateral da tampinha, ó. Depois de pronto vai aparecer melhor. Então eu vou fazer até o final da carreira e daí eu volto aqui para vermos como que ficou pronto. Então terminei aqui o último ponto e vou fechar a carreira. Os 3 pontos meio altos foram inclinados. Agora eu vou fechar nessa parte normal aqui, ó, como se fosse uma carreira reta, só que ela é ondulada. Vou fechar aqui em cima, nesse primeiro pontinho ali. E corta o fio e remata normalmente. Mesmo jeito que eu remato nos outros. Então aqui está o vidro pronto. Essa tampa aqui, o interessante é a gente colar primeiro essa parte. Passa bastante cola, bastante não, porque pode sair desse lado aqui, não é bom que saia. Então passe um pouco de cola bem em toda a tampinha, só em cima. Aí deixa colando, coloca a tampa, deixa virada para baixo para que fique bem colado, e depois você pode colar as laterais, se for preciso. Se você achar que não é preciso, não precisa colar.
também. Então esse é o vidro encapado de porta-objetos. Muito obrigada por me assistir até aqui. Fique comigo em mais alguns vídeos aqui no canal e volte aqui na quinta-feira que vem, às 17h15, com mais um novo vídeo. Tchau!